Mateus 26:14 diz a palavra do Senhor assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar ao Senhor. Peço aos irmãos, eu vou interceder agora por um irmão muito querido nosso irmão João Marcos, não está presente conosco porque ele está acamado, está enfermo. Eu pedi aos irmãos que em casa lembrem-se de orar pelo nosso irmão, que numa oportunidade esteve bem ruim e que o Senhor, atendendo a oração desta igreja, trouxe de volta o João Marcos. Então, Deus o abençoe e que não seja nada grave. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, agradecemos essa noite tão agradável que o Senhor nos dá e obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos mostra todo o caminho e assim o nosso coração pode se acalmar, ser confortado e também instigado a viver de forma corajosa o Teu Evangelho. Perdão pelos nossos pecados e edifica o Teu povo. Não queremos, Senhor, conduzir nossas próprias vidas, queremos que o Teu Espírito faça. Foi por isso que nós nos convertemos, foi por isso que o Senhor nos converteu e nos abençoou com uma nova vida em Cristo. Então que essa vida seja realmente nova e diferente de tudo que já experimentamos antes. É nossa oração, na certeza de que não merecemos nada do Senhor, mas na certeza que o Senhor nos ouve e atende, porque pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, quanto você estipula o valor de Jesus? Em outras palavras, por quanto você o venderia? Bom, isso pode te assustar, porque você diria, eu não venderia Jesus por preço nenhum. Mas eu faço essa pergunta por duas razões. A primeira delas é que eu tenho certeza que o inimigo está colocando isso constantemente diante de você. E a outra razão para isso é porque Judas Iscariotes fez isso. E se ele fez, é sinal que outros seres humanos podem fazer o mesmo. Daí o desafio de pensarmos no valor de Jesus hoje. E entendemos por que somos desafiados a pensar qual o valor que Jesus tem. Uma das coisas que nós precisamos fazer quando fazemos essa análise é voltar na origem histórica do pecado, quando aconteceu a primeira vez do homem pecar. Porque o ser humano não foi feito por Deus como um ser pecador. Ele se tornou, ele fez a si mesmo assim, o ser humano. Então, quando ele está diante de Deus, criado por Deus, levava uma vida cheia de paz num paraíso extraordinário. Tanto que depois que expulso dele, sonhava tanto Adão quanto Eva com o seu retorno, com um descendente que os levaria de volta, que anularia a obra de Satanás na terra. Mas é importante você entender qual foi o princípio ali. Porque basicamente, lendo numa primeira leitura superficial, você pode não entender por que Deus seria ofendido simplesmente porque o homem comeu um fruto, experimentou um fruto, o qual Deus teria dito a ele para não comer. O problema não é esse. O problema está no coração humano. Quando o homem é capaz de fazer isso, e a Bíblia nos diz por que o homem fez, a sua motivação, diz o texto da Bíblia que a fruta era uma fruta atrativa aos olhos, era agradável aos olhos. Então os olhos olhando davam vontade de comê-la. Sendo que ele podia comer de todas as árvores do jardim, somente aquela não era para ser comida. Mas ele sentiu-se atraído. A outra razão é porque parecia que ela era gostosa. E a terceira razão, que diz o texto de Moisés, que o homem decidiu desobedecer a Deus, foi porque ela era agradável para dar entendimento. Ou seja, o homem estava curioso de saber o que era aquilo, conhecer o bem e o mal, a diferença entre um e o outro. Bom, é muito simples explicar, não havia nada mirabolante nisso.
Acontece que o mal não existia na terra. O conhecimento do mal, do bem e do mal, era uma coisa que os anjos tinham e que Deus tinha, porque no céu houve uma rebelião. Então, houve sim no céu a criação do mal. Porque anjos caídos se rebelaram contra Deus. Agora, na terra, o homem estava prestes a se rebelar contra Deus, simplesmente pela curiosidade de saber que gosto tem desobedecê-lo. E ele não creu que ele morreria, porque a serpente lhe disse: certamente não morrerás. Deus tem medo que você seja como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ora, Deus deu tudo de bom. Cada dia que terminava, Ele fazendo a terra para nós, cada dia que terminava, e viu Deus que o que havia feito era muito bom. A cada dia que terminava, dos 6 dias da criação, Deus disse que era bom, e algumas vezes, quando criou o homem, disse que era muito bom para ele. Então, por que Deus não nos daria um conhecimento que seria benéfico para nós? É porque isso é uma grande mentira. A experiência de desobedecer a Deus é prejudicial e não é gostosa. Ela não traz benefício. E daí foi que nasceu o pecado. Agora nós estamos aí, com certeza, no texto que acabamos de ler em Mateus, estamos, com certeza, por volta de uns 6.000 anos depois da criação, depois de Adão. Adão não creu na palavra de Deus. E veio Jesus, a única exigência que Jesus faz é que creiamos na sua palavra. O problema de Adão foi ter menosprezado aquilo que Deus lhe revelou. O que Deus lhe disse e o mandamento que vinha junto: essa árvore você não deve comer. Esse é o mandamento. E a explicação é: porque no dia que deles comerdes, certamente morrereis. E a raça humana seria extirpada da terra, não tivesse Deus misericórdia de nós e permitido que nós nos reproduzíssemos. Ele deu ainda mais de 900 anos para Adão, e Adão então teve filhos, e os seus filhos espalharam descendentes por toda a terra, como é o nosso caso. Somos filhos de Adão. Então, só preservamos a nossa raça, como todos os animais que conseguem preservar a sua raça, pela reprodução, porque nos reproduzimos, porque senão nossa raça estaria extinta, como foi o plano do inimigo, e se frustrou porque Deus teve misericórdia e manteve a raça humana. E dentre os descendentes nasceu o Messias, que agora está aqui entre seus 12 discípulos, sabendo ele que a terra passa por problemas e por dores terríveis. Nós cantamos aqui um cântico que dizia: Yahvé Rafá, Deus que cura a minha dor, não é isso? Então, preste atenção, o nome Rafá é um verbo hebraico que significa ele cura ou ele curou, porque eles não têm presente no verbo, na língua hebraica. Então, Rafá significaria literalmente ele curou. Rafael, Deus cura, ou Deus curou. É Ele que cura a nossa dor. Por isso, no cântico chamamos de Yahvé Rafá, que Yahvé é o nome de Deus, e Rafá, Ele cura. Porque Jesus foi enviado por Deus como a grande cura, o remédio para a nossa desobediência e o remédio para a morte, que a morte é o maior absurdo que pode existir na raça humana. Nenhum de nós se acostuma com ela. Quanto tempo pessoas morrem? Mas quando chega a nossa vez, ou a vez de alguém que nós amamos, nós entendemos que a morte é algo terrível, praticamente insuportável, a dor da ausência. O que nós crentes temos é uma promessa de Deus de que vai haver uma ressurreição, e com toda certeza isso nos faz sofrer menos com a morte, sabendo que ela foi vencida por Cristo na cruz. Então veja, Adão trouxe a morte com a sua desobediência. Agora, Jesus, o segundo Adão, como Paulo chama, vai obedecer Deus até ao extremo. Mesmo que Deus o mande para ser crucificado, mesmo que Deus o deixe 40 dias no deserto, ele vai obedecer até o fim, vai ser submisso, porque esse é o preço para nos salvar. Veja que homem extraordinário é Jesus, que não tendo por que morrer, aceita a morte no seu lugar, para poder te poupar da segunda morte. Esse é que é extraordinário, é que é a grande mensagem do Evangelho, que é a boa notícia de que não precisamos temer a morte, porque a morte foi vencida por Jesus. É disso que o texto nos fala.
Porém, no caminho de Jesus ser crucificado, algumas pessoas complicaram por até não observarem qual era a tarefa, o seu papel na terra, porque Deus o colocou aqui. Algumas pessoas fizeram, como foi o caso de Judas Iscariotes, errado. Avaliaram mal Jesus, avaliaram mal a sua vida, avaliam muito mal o dinheiro, e por isso Jesus acabou sendo entregue, morto, crucificado, porque os homens não souberam fazer uma avaliação dele. Quem diz isso não sou eu. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, se você quiser ler lá, ele diz que os reis desse mundo não souberam quem era Jesus. Porque se tivessem sabido quem ele era, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. São palavras de Paulo no início. Os sábios desse mundo são desprezíveis. Não conseguiram enxergar com todo o seu conhecimento que ali estava o Filho de Deus. E o crucificaram. Mas Paulo diz que se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não tenha dúvida, queridos. Não é pelo fato de que Deus determinou isso na história e deu essa missão para Jesus, que diminui o erro de quem o crucificou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os homens deliberadamente se opuseram e se levantaram contra Jesus, e Jesus era para ser recebido com submissão, arrependimento. E os homens deviam se prostrar diante dele e clamar por suas vidas, como foi lido os irmãos prestaram atenção na mensagem que foi lida aqui no texto, que nossa criança leu aqui para nós, que devemos nos aproximar de Deus com temor e tremor. Porque Deus é grande, é muito maior do que você pode pensar. Pergunte para um habitante da Indonésia, pergunte lá da Malásia, dessas regiões lá, o que eles pensam do tsunami? Eles vivem o terror, porque lá já houve alguns e pode ser que hajam outros, não há como prever. Agora teve um último de menor proporção, mas morrem centenas de pessoas. E você não sabe se vai estar entre eles, então eles estão apavorados. Um dentista, que é pastor também, esteve lá fazendo uma obra de caridade, e ele contou para mim que no caminho, conversando com o chofer de táxi que dirigia, perguntou para um desses orientais, que era muçulmano, eles são grande maioria de muçulmanos, perguntou para ele, o cara falando de Alá para ele, sabendo que ele era cristão, e ele perguntou, por que foi então que veio o tsunami? Que ele estava indo lá para ajudar as vítimas do tsunami. E o muçulmano disse para ele, o chofer do táxi, Alá está irado conosco porque nós estamos matando cristãos pobres. Ele quer que nós matemos somente os cristãos ricos. Essa foi a explicação que o rapaz encontrou para que os servidores fiéis de Alá estavam sendo afogados pelas águas do tsunami. Então o homem está sempre tentando achar respostas, né? Desde que ele não tenha que negar a sua própria fé. Essa é que era a verdade. Então, eles vivem o terror. Nós precisamos de aproximar Deus com temor. Porque só estamos vivos porque o Senhor quer. Você só vai viver o dia da manhã se o Senhor quiser. Então você não pode tratá-lo como se ele não tivesse valor, e muito menos o seu filho. É exatamente isso que Mateus coloca, colocando o absurdo da conduta de Judas Iscariotes. A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos observassem aqui, para guisa de entendermos melhor o texto que Mateus põe, que antecede, uma mulher derrama um perfume sobre Jesus e quebra o seu vaso para poder derramar, porque o vaso era selado, ele era fechado, porque o valor era muito alto. Então ela quebra esse vaso e derrama sobre Jesus, e o valor era de 300 denários. Lembre-se que Jesus foi vendido por 30 denários, que é a mesma coisa que moedas de prata, é o valor do denário. Denário é um nome latino, o nome da nossa língua. Denário deu origem à palavra dinheiro no latim. Então daí vem a palavra denário. No grego se fala dracma. E no
é exatamente essa a proporção. Também é usado 30 moedas de prata. Então o que valia, o perfume que ela derramou sobre Jesus, eram 300 denários. E Judas vende Jesus por 30 denários. Parece que Judas ficou meio irritado, porque os discípulos, Mateus diz assim, que os discípulos disseram, olha, que desperdício, derramando esse perfume, quando podia ter sido vendido e dado dinheiro aos pobres. Só que os discípulos falaram isso influenciados por Judas, que era o tesoureiro dos discípulos, ele era o responsável pelas finanças. E João explica isso, que Judas só falou essas coisas porque ele tirava o dinheiro dos apóstolos para pôr na sua própria bolsa. É por isso que ele queria que fosse vendido aqueles 300 denários. Talvez ele tenha ficado irritado com isso, porque a resposta de Jesus foi, deixa essa mulher em paz. Ela está me ungindo para a sepultura, porque depois que eu morrer, era costume judaico que as pessoas procurassem e ungissem os corpos. Um tipo de embalsamamento, né? Para a pessoa demorar para começar a cheirar mal. Então, era uma homenagem que se fazia aos mortos. E ninguém ia encontrar Jesus na sua sepultura, porque ele ressuscitaria. Então ele diz, essa mulher está me ungindo para a sepultura. Todo lugar que se pregar o evangelho vai se falar dela, porque eu fui ungido antecipadamente. Em outras palavras, nós hoje sabemos disso, porque quando quiserem ungir Jesus, tentaram e chegaram lá, o sepulcro estava vazio, porque ele veio para vencer a morte. Então, é diante desse fato que nós vemos, qual que seria o valor, então, dos 30 denários? Para o irmão ter ideia, uma moeda de prata equivalia ao salário de um trabalhador, a diária de um trabalhador. Então, 30 moedas de prata correspondem ao vencimento de um trabalhador de um mês. Um mês de trabalho. 30 moedas de prata. Que no Brasil, se fôssemos avaliar, chegaria perto dos R$1.000. Bom, pode ser esse um cálculo, mas é difícil fazer esse cálculo porque não se sabe o quanto se comprava com esse dinheiro lá. O que se sabe, com o dinheiro que Judas jogou sobre os principais fariseus, tentando desfazer o negócio burro que ele fez, né, o negócio tolo, ele joga as moedas sobre, e os sacerdotes pegam aquelas moedas, juntam e compram um terreno perto de Jerusalém, que eles fazem um cemitério. Então imagina o tamanho desse terreno. Se dava para comprar um terreno, então podemos dizer que os 30 denários valiam ali de R$900, se fôssemos trazer para hoje, até uns R$50.000. Esse é o valor. Mas a mulher derramou um perfume de 300 denários, enquanto Judas vendeu por 30. É daí esse erro de avaliação. Para Judas foi um desperdício. Jogar um perfume tão precioso numa pessoa tão comum como Jesus. E aí, então, ele vende Jesus só por 30 denários. Então, 300 denários não era o preço que Judas avaliava Jesus. E por isso eu perguntei a você, porque o inimigo vai colocar constantemente qual é o seu preço para você negar a Cristo. Para você traí-lo, para você abandoná-lo. Essa é uma luta do inimigo. Se você acha que eu estou com alguma fantasia a respeito disso, o inimigo é tão ousado que ele tentou fazer Jesus trair seu próprio pai. É ou não é verdade? Esse era o propósito. Ele quebraria toda a corrente, toda a sequência de fatos do Evangelho, seriam quebrados se Jesus tivesse traído seu pai. E aí, Jesus é levado, não por Satanás, mas pelo Espírito Santo, que é soberano sobre nós. E Jesus, o homem Jesus, foi levado para ser tentado, porque Deus não é tentado. Mas o homem Jesus foi. E depois de 40 dias e 40 noites sem comer, o inimigo fala para ele, já que você é filho de Deus, ali não é si, no sentido de dúvida. O grego é bem específico nisso, é um si no sentido de, já que você é o filho de Deus, já que você diz ser o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Para que Jesus matasse a sua fome. Mas se ele foi levado para jejuar, era Deus e o Espírito Santo que tinham a dizer quando o jejum acabava. Não importa se já eram 40 dias e 40 noites. Importa sim que Jesus disse,
respondeu com as Escrituras, um homem da Bíblia, um homem da lei. E Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, quando Deus disser que é hora de eu comer, Ele vai prover comida para mim. Isso ele com 40 dias e 40 noites sem comer. Passado, o diabo então tenta uma outra coisa. Diz a Jesus que se ele pulasse de um alto lugar, que os anjos apareceriam, a solidão de Jesus ia acabar. Você não imagina o que é a solidão. Porque não há tortura, não há nada dentro de uma cela de solitária, mas nenhum bandido quer ir para lá. Porque você pode enlouquecer olhando para as mesmas paredes o tempo todo. Então Jesus estava sozinho. Se ele pulasse, os anjos viriam acolher. Ele estava carente dessa manifestação de carinho e de amor de Deus. Mas ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nem com o prazer de ver os anjos aparecendo para sustentá-lo, para cumprir as Escrituras, faria com que Jesus transgredisse um mandamento. Então Satanás viu que não teria como vencê-lo, mostra todos os reinos da terra e diz, isso tudo te darei se você prostrar e me adorar. Eu imagino que o que está por trás dessa proposta, só alguns segundos de adoração e você vai ser dono disso tudo. E Jesus manda Satanás embora, expulsa ele dali, dizendo, só o teu Deus adorarás e só a ele darás culto. É evidente que os homens adoram, estão sempre buscando alguma coisa outra para adorar que não Deus. Até a mãe de Jesus adoram como se fosse uma deusa. Está errado. Só o teu Deus adorarás são palavras de Jesus. E ele jamais cedeu. Então, se os homens estão constantemente transgredindo, se os crentes também transgridem, eles devem tomar o cuidado, porque certamente o inimigo vai colocar diante de você a questão: quanto você quer para trair Jesus? Isso está sendo oferecido a você o tempo todo. Altos prazeres, altos luxos, seja lá o que for. E aí, você talvez sem perceber esteja abandonando e traindo aquela promessa que você fez na sua profissão de fé, na sua conversão, que você entregou a vida a Jesus, agora você está tentando de alguma forma reavê-la de volta. Então, se não é o seu caso, amém. Mas então vamos perceber que o inimigo sempre trabalha isso. E aí nós vamos perceber também que Judas é chamado por Mateus de um dos 12. Quem vai trair Jesus agora é um dos 12. Se você acha que pelo fato de fazer parte da igreja de Deus não corre risco, ele estava entre os 12 apóstolos, futuros apóstolos, agora discípulos. Como discípulo de Jesus, era para conhecer Jesus muito bem. E mesmo conhecendo Jesus tão bem, não soube avaliá-lo. Judas vem de Jesus, é ele quem procura as autoridades, porque ele sabia que as autoridades tinham um plano para matar Jesus, e ele então sai do meio dos discípulos e vai lá tramar. E é importante notar que a Bíblia não diz que aquilo está possuído por Satanás. Não dá nem para culpar o demônio por isso. Seduzido sim, mas não possuído. Ele é possuído na hora que ele se levanta para trair, porque Satanás quer ter o prazer de ser aquele responsável pela morte de Jesus. Então, na mesa da ceia, na hora que estão ceando, Judas é possuído por Satanás, levanta-se da mesa e vai entregar Jesus. Combinar com os homens, dizer agora chegou o momento, porque o próprio Jesus havia dito para ele, o que você tem para fazer, faça agora. Ele já tinha dito para os discípulos, um de vocês é o traidor. E agora ele disse para Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer. Então Judas se levanta e a Bíblia nos diz que ele foi possuído por Satanás, né? Que é de certa forma uma coisa terrível, porque ele foi possuído simplesmente pelo maior de todos os demônios, o mais poderoso deles. E ali ele sai, se retira e vai entregar Jesus. Bom, o fato é que sendo um dos 12, isso não garantiu que Judas não cedesse à tentação. Que ele não trocasse Jesus por uma outra coisa que ele julgasse de mais valor. E é interessante que é ele que procura, ele que foi procurar as autoridades, e quando ele procura as autoridades,
ele demonstra que nem ele sabe o valor de Jesus. Porque ele não está interessado em quanto Jesus vale. Ele está interessado em quanto os homens estão dispostos a dar. Vejam que é essa a palavra dele. Quanto que vocês avaliam que é possível que vocês me deem e eu vou entregá-los a vocês. É isso que está escrito lá. Bom, e aí os homens mostram para Judas, não necessariamente entregam a ele. Aqui na nossa versão dá para entender que Judas já tinha recebido. Pode ser que sim. Mas a ideia é que eles apresentam para Judas 30 moedas de prata. Falam, aqui está o dinheiro, é esse dinheiro. Judas pode ter pegado e levado, ou pode ter deixado para receber depois. Talvez ele tenha recebido aqui, porque mais tarde ele vai jogar essas moedas sobre os sacerdotes, e não há nenhum registro de um outro encontro para pagamento. Portanto, ele pegou antecipado, ele pegou adiantado. Judas não sabia avaliar Jesus. Então, ele entregou a avaliação de Jesus para os incrédulos que não o conheciam. Você pode se assustar, mas é isso que a igreja cristã está fazendo de forma geral. Ela não consegue avaliar o alto preço, o alto valor de Jesus, e ela deixa que o mundo avalie para ela. Quando alguém numa universidade escuta falar que a igreja de Jesus é supérflua e é um atraso para o progresso do mundo, e não se levanta para falar nada, aceita essa condição de ser igreja, uma coisa atrasada, retardada no mundo, está atacando o próprio corpo de Cristo. Precisamos sim falar que isso não é verdade. Aliás, o cristianismo é o grande responsável por todo o progresso que o mundo ocidental experimentou. O mundo não cristão não se desenvolveu nas áreas sociais, científicas, acadêmicas. Nenhum parte do mundo se desenvolveu como os cristãos se desenvolveram, especialmente depois da Reforma. As grandes universidades do mundo. Você ouviu falar, certamente, do Instituto Mackenzie. Começou como uma escola que os americanos fizeram para que seus filhos, e os filhos que não podiam frequentar escolas católicas, pudessem frequentar ali. Hoje é a maior universidade da América Latina, particular, claro. Você já ouviu falar da Universidade de Harvard? Foi fundada pelos presbiterianos que colonizaram o norte dos Estados Unidos. Você já ouviu falar da Universidade Livre de Amsterdã? Uma das maiores universidades do mundo, se localiza na Holanda e foi fundada por um pastor que se tornou primeiro-ministro, foi eleito pelo povo e é considerado por muitos o melhor primeiro-ministro, porque na Holanda é monarquia, então eles têm a rainha, mas tem o primeiro-ministro. E o reverendo Abraham Kuyper, um dos maiores teólogos e escritores cristãos, Abraham Kuyper é considerado pelos holandeses, por muitos, como o melhor primeiro-ministro que eles já tiveram. Foi ele que fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Portanto, liberdade para ter conhecimento e desejo por conhecimento veio com a Bíblia, com a Reforma, eu não tenho dúvida. Então, que história é essa agora das universidades taxarem os evangélicos, taxarem João Calvino como o pai do capitalismo? Eles acham que deveriam até agradecer João Calvino, porque eu nunca vi ninguém mais capitalista do que os governos socialistas, que escravizam o povo em troca de lucro. Não sabem valorizar nem o seu próprio povo. Quanto mais valorizar Jesus, quanto mais dar um valor, dar um preço para o cristianismo e para a mensagem de Jesus. É nesse ponto, querido, que nós nos aproximamos e vemos que Judas entrega a avaliação de Jesus. Ele não tem condição de avaliar, ele avalia Jesus muito baixo. Mas aí ele pergunta, e eles disseram, você vai receber 1 mês de salário do trabalhador em troca de Jesus. E ele estava disposto. Ele só ficou aguardando o momento de trair. Quero chamar sua atenção para esse final do parágrafo, que durante esse tempo Judas teve que fingir que não tinha acontecido nada. Esse aqui é o grande problema. O problema de fazermos coisas erradas é que depois nós precisamos fingir para tentar cobrir a nossa falta. Judas passou algum tempo com Jesus,
Jesus sabia que ele já tinha traído, e Judas permanece junto com os apóstolos. Até que num dia de ceia, um dia bonito, eles tomando a refeição com Jesus, Jesus disse: um de vocês há de me trair. Então um deles reclina a cabeça sobre o peito de Jesus e falou: serei eu, Senhor? Ele disse: não. Aí o outro perguntou: serei eu? Ele disse: é aquele que põe a mão no prato junto comigo. Ou seja, aquele que come comigo. Eles entenderam isso. Só que nessa hora Judas estava junto com Jesus molhando o pão no vinho. E aí Jesus disse para ele: o que você tem para fazer, faça-o logo. Ele preferiu ser um homem com algum dinheiro do que ser discípulo de Jesus e herdar todas as coisas. E Judas se levanta e o trai. Ele só ficou aguardando. Aquele é um estágio temporário. Vou fingir que eu sou dele até o momento de entregá-lo. Judas fez questão, talvez para dar uma aparência de honestidade para o seu ato, de ir junto com os soldados e diz: aquele que eu beijar. O beijo é uma demonstração de carinho e que é comum, muito comum entre os hebreus, entre os até italianos e tudo. O beijo no rosto é o que se faz com o pai, com o irmão. E Judas se aproxima, beija Jesus. Jesus diz: com um beijo você trai o filho do homem? Em outro texto sagrado, Jesus diz: amigo, por que vieste? Judas é chamado de amigo e recebido com carinho por Jesus. Era a chance que ele tinha de pedir perdão e de se arrepender. Não, ele fica revoltado quando ele vê que Jesus não vai reagir à sua prisão, que Jesus não vai clamar por libertação, não vai desesperadamente pedir por sua vida. Jesus se cala como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, a caminho do matadouro, é o que está em Isaías. Assim Jesus se calou. E Judas, ao ver esse silêncio, sentiu um remorso tão profundo que decidiu acabar com a sua própria vida e foi se enforcar numa árvore. Nem isso ele conseguiu fazer direito, porque o livro de Atos nos diz que ele caiu de um precipício. Possivelmente a árvore ficava inclinada na beira do precipício e não suportou o peso de Judas, quebrou o galho, arrebentou a corda, talvez não fosse boa, ele cai e as suas entranhas se derramam. Ou seja, o interior de Judas se espalha no chão, uma morte horrível, que não foi assim que ele planejou o seu suicídio, a sua morte. Bom, contando essas coisas sobre Judas, nós precisamos fazer uma avaliação para nós, porque o caso de Judas já está encerrado. Ele fechou o negócio e vendeu Jesus. E aí, o que eu tenho que estar preparado para isso? Uma coisa eu quero te dizer, queridos, que só há um único ser que pode fazer a avaliação correta de Jesus. Eu poderia até dizer que os anjos têm uma boa avaliação dele. É interessante que até os demônios conseguem avaliar Jesus melhor do que os homens. Já notaram isso? Quando Jesus chega aos endemoniados de Gádara, o que os demônios fazem? Tem tanto medo de Jesus que eles se prostram e diz: bem sei que tu és. Quem tu és? Por que vieste nos perder antes do tempo? Eles sabiam que Jesus tinha poder para acabar com eles. E desesperados, te pedimos, te imploramos que não nos mande para fora do país. Manda-nos para aqueles porcos, porque sabia que Jesus não ia permitir que aquelas legiões habitassem aqueles 2 cidadãos que estavam vivendo miseravelmente pelo domínio satânico. Então até os demônios de alguma forma têm. Mas eu diria, com toda certeza, que só Deus sabe, só o Pai sabe o valor que Jesus tem. Então não avalie por si mesmo. Quem é Jesus para você? É irrelevante você levantar isso. Quem é Jesus para Deus? Deus que não falava com o homem desde a queda, desde que Adão foi expulso. Deus falava somente através de profetas, intermediários. Deus nunca falou com o homem. Quando Jesus sai do seu batismo, com toda humildade, ele chega para João e João diz: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Não foi isso que João falou? A resposta de Jesus: agora convém que se faça assim, meu filho. Então, João Batista batiza e a humildade de Jesus foi tão grande que quando ele sai, Deus rompe o silêncio de milênios e fala com o homem e diz: este é meu filho amado em quem me comprazo.
Só Deus sabe o valor que Jesus tem. E se você conseguir avaliar esse valor de Jesus, você começa a ter ideia de o quanto Deus te considera. Qual o valor que você tem para Deus? Estamos falando de valores. Por isso eu não posso tratar o Filho de Deus como eu penso que ele valha. Vou ler a Bíblia somente nos dias que eu tiver vontade e vou obedecer a Jesus somente nas coisas que não interferirem no meu prazer, na minha alegria. Por quê? Eu sou mais importante que Jesus. É assim que você pensa? Então você está errado. Você já está traindo a sua conversão, porque conversão significa entregar a vida totalmente a Deus. Como é que você está tomando sua vida de volta? Como é que você despreza a igreja de Deus, despreza inclusive os programas que a liderança organiza para que você possa ser abençoado? Isso não tem valor. Pô, se isso não tem valor, então você mesmo avalia a igreja de Deus pelos seus critérios. Como Judas fez com Jesus, que nem podia avaliar Jesus, deixa para que os pagãos, os inimigos de Jesus o avaliem. Então, é exatamente nesse aspecto. Eu queria que cada um de nós pensássemos que o que estamos fazendo a cada dia, a cada escolha, é dizer para Jesus qual o valor que ele tem para nós. Adão disse o valor que Deus tinha para ele quando ele comeu do fruto e creu na mentira da serpente. Então, cada ato que nós fazemos, estamos demonstrando isso. E como que nós podemos evitar de profanar, de fazer algo errado, de avaliarmos baixo o Senhor? Eu queria contar uma historinha que eu ouvi há algum tempo, é só tipo aqueles contozinhos infantis, né? Então, tem uma história de que há um incêndio numa ilha. E na hora que há um incêndio na ilha, os animais começam a tentar se abrigar, porque a ilha toda pegando fogo na floresta da ilha, todos os animais que moravam na ilha iam morrer. Então, naquele instante, dizem a história, o conto diz que o escorpião observou que a tartaruga caminhava rapidamente. A tartaruga geralmente vai devagar, mas estava rapidamente para fugir do fogo, indo para a água. E aí o escorpião chamou a tartaruga e disse para ela: me leva para o outro lado, me leva para a margem segura, senão eu vou morrer aqui. E a tartaruga disse para o escorpião: mas como que eu vou levar? Você acha que eu vou te levar? Você é um animal peçonhento, é perigoso. Ele falou: mas você acha que eu vou te picar? Se eu te picar, você morre, afunda e eu morro também. E então a tartaruga disse: tá bom, você me convenceu, sobe aí no casco. E o escorpião subiu. E elas estão atravessando, mais ou menos no meio do rio. O escorpião pica a tartaruga e diz: para que você fez isso? Agora nós vamos morrer. E o escorpião responde: eu não pude evitar, faz parte da minha natureza. Eu sei que faz parte da nossa natureza sermos desleais e trairmos uns aos outros. Se não você, amém. Mas o mundo é assim, o ser humano é assim. O ser humano é um traidor por natureza. Ele é um descumpridor de pactos e de alianças. Então peça a Deus para mudar a sua natureza. Porque do contrário vai acontecer com você. Sabe como que Judas foi chamado por Jesus? Numa oração que ele fez ao Pai, Jesus diz lá em João 17, se você quiser ler lá, ele diz: Senhor, nenhum perdi dos que me deste. Nenhum deles foi perdido. A não ser o filho da própria perdição. Esse foi o único que se perdeu. Judas é chamado por Jesus de filho da perdição. Quando alguns discípulos de Jesus abandonavam o Senhor, Jesus perguntou para os 12, vocês querem ir também? E Pedro toma a frente e diz coisas lindíssimas. Ele diz exatamente o que cada um de nós gostaríamos de dizer para Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens a palavra da verdade e temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João capítulo 6. Que coisa linda. E ao contrário de Jesus se comover com a frase, ele não iludiu os seus discípulos. Ele disse: eu não escolhi vocês em número de 12. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês em número de 12.
e um de vós é diabo. Claro que aí há um duplo sentido que nós traduzimos quase que literalmente. Na Bíblia Almeida atualizada traduz quase literalmente, mas a palavra diabo significa acusador. Um de vocês é o delator. Um dos 12. Então, queridos, nós não podemos nos iludir e achar que não há Judas na igreja. Existem. Mas ore a Deus para que não seja você. Que não vai trair a obra de Cristo, trair e menosprezar o alto valor que Jesus tem. Porque aquele que trair morrerá pela sua traição. Isso está na palavra de Deus. O cristão que você é diante dos seus amigos, o cristão que você é no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudo, mostra se você já traiu ou não. Se você é incapaz de trair, amém. Então você é nascido de novo, você é do povo de Deus. Se você não é, peça a Deus para mudar a sua natureza. Ainda tem chance. Peça perdão a Deus agora. Porque você não sabe o alto valor de Jesus. Ele é um grande presente, que nenhum de nós tem condição de avaliar o preço desse presente. Só Deus pode. Então não troque por um prazer momentâneo, por alguma glória passageira. Não vale a pena. Jesus é vida eterna. Ele veio para salvar. Judas veio para se perder, mas Jesus veio para salvar. Quem é o seu modelo? Então vamos orar ao Senhor. Vou pedir à igreja que se coloque de pé.